E você poderia, Mário, também falar sobre como se referir em oração às divindades? Confusãozinha aí. Uma coisa importante de entender é que em nenhum lugar na Bíblia nós vemos cristãos orando ao Espírito Santo, adorando o Espírito Santo, invocando o Espírito Santo. Inclusive tem hinos, não sei se alguém aí foi da Igreja Batista, tem um hino que é assim, vem visita a tua igreja, ó Espírito Consolador, alguma coisa assim. Isso é erradíssimo. Você está invocando o Espírito Santo e não existe invocação do Espírito Santo na Bíblia. E se não existe invocação do Espírito Santo na Bíblia, nós não devemos fazer, porque como você sabe que Espírito vem vindo na sua invocação? Porque invocar o Espírito, ó Espírito, venha Espírito. Que Espírito que vem? Não é o Espírito Santo? Não é, porque ele não ensinou que devemos invocá-lo, não é? Então essas coisas são muito, muito sérias, a gente perder esse costume religioso de adorar o Espírito Santo, de louvar o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, sim, é uma pessoa da Trindade, mas é uma pessoa da Trindade cujo papel é apontar Cristo. Ele veio para apontar Cristo, para convencer os homens do pecado, da justiça, né, e do juízo, e falar de Cristo. Ele falará de mim, o Senhor Jesus falou no Evangelho. Referindo-se ao Espírito Santo, falou, ele falará de mim. Ele dirá tudo de mim. Então nós devemos entender que o Espírito Santo é como quando você tem um show de música, esses shows grandes de música, você tem no palco o foco o facho de luz em cima do artista principal ou da banda, e depois você tem um monte de gente ali, indo para lá e para cá, de roupa preta, carregando microfone, carregando instrumento, filmando, gravando. Esses são o suporte, o apoio de palco. O pessoal que trabalha no palco. Mas por que eles se vestem de preto? Porque daí não aparece. Porque não é para ser visto. Ninguém vai ver lá. Ninguém paga ingresso para assistir cara carregando microfone, carregando instrumento musical. Você nem percebe que eles estão lá. De repente você vê o instrumento que está na mão do artista. Você nem sabe como chegou ali, mas teve um cara que levou até lá, ligou, testou tudo. O Espírito Santo está na Terra hoje fazendo esse trabalho. O trabalho de bastidor. O trabalho de quem leva os instrumentos só. Mas ele não aparece. Nenhuma glória é dada a ele. Então, juntando tudo isso, nós não adoramos o Espírito Santo, embora ele seja Deus, mas não temos fundamento bíblico para adorá-lo. Nós não louvamos o Espírito Santo, nós não cantamos hinos ao Espírito Santo. Não cantamos hinos ao Espírito Santo. Pode examinar as letras dos hinos que nós cantamos, nenhuma é dirigida ao Espírito. Nós cantamos ao Pai e cantamos ao Filho. Então, da mesma maneira, nós exaltamos o Pai, exaltamos o Filho. E oramos ao Pai e oramos ao Filho, nunca ao Espírito. Nós oramos ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo e oramos ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo, no seu próprio nome. Então, é essa maneira de nos dirigirmos a Ele. Agora, quando nós falamos de Jesus, nós podemos dizer, Jesus viveu na Galileia, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus subiu ao monte para orar, até aí tudo bem. Mas quando nós falamos, não de Jesus, né, como os exemplos que eu dei, mas quando nós falamos ao Senhor Jesus, a Jesus dirigido, quando nos dirigimos a Ele, nós nunca falamos Jesus. Nós falamos Senhor Jesus. Os únicos na Bíblia que dirigiram-se a Ele, dizendo Jesus, foram os diabos, os demônios, aliás, os demônios. Jesus, que temos nós contigo, que viesse nos importunar antes da hora. Só os demônios falam com Ele, sem colocar Senhor antes do nome. Mas nós falamos com Ele, como todos os discípulos falavam, Senhor Jesus.
Essa é a maneira correta. E ao Pai, nós não chamamos o Pai de Senhor. Nós não dizemos, Senhor meu Pai, porque o Senhor é Jesus. É importante isso daí, né? Porque às vezes você faz uma oração, mistura tudo, né? Ah, Pai, eu te agradeço a ti, Senhor, porque tu morreste. Não, quem morreu foi o Senhor Jesus, não foi o Pai. Então precisa também ter um certo discernimento de como usar os pronomes da maneira correta quando nos dirigimos ora ao Pai, ora ao Filho, o Senhor Jesus. Para nós há um só Deus e Pai. 1 Coríntios, eu acho, 2 Coríntios. E um só Senhor. É isso, né? Um só Deus. É, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então é bom entender corretamente cada pessoa da Trindade na hora da nossa oração. Uma muito conhecida, Espírito Santo, de Fernanda Brum, eu passo reto. Tem na Assembleia de Deus, tem um hino, manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor. Isso aí a pessoa está totalmente ignorante do que está pedindo. Fogo é juízo na Bíblia. Fogo é juízo. Lança juízo, Senhor. Você está querendo o quê? Querendo ir para o inferno? Fogo é juízo. É porque faz aquela associação das línguas que não eram de fogo. As línguas de Atos 2. Eram línguas como de fogo. Não diz que línguas de fogo. Diz línguas como de fogo, porque devia ter um formato de uma chama. Mas não diz línguas de fogo. Mas elas tinham ali, sim, o papel de purificação. Porque ali estava formando a igreja. Quando o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus, ele desceu em forma de pomba. Em forma de pomba. Mas quando desceu sobre aquelas 130 pessoas, ali no cenáculo, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, ele desceu como línguas de fogo. Por que a diferença? Porque no Senhor Jesus não havia nada para ser purificado. O fogo tem o papel de purificar também. Mas ali na formação da igreja, aquele era o batismo da formação da igreja. Um batismo purificador. Porque ali, eles, apesar de terem sido salvos por Cristo, né, já limpos pelo sangue de Cristo, estavam num corpo de carne ainda. Então, o Espírito Santo desce sobre eles, não como pomba, mas como línguas como de fogo.